Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Passa aí para você Instagram e Facebook. E quero te lembrar que você acompanha a nossa programação ao vivo pelo nosso site, que é o www.hittv.com.br. Com o nosso site, além de acompanhar o nosso programa ao vivo, você fica de olho em tudo que acontece na HIT, em tudo que acontece na nossa programação. Eu te espero sempre também no meu Instagram, @JaqueStefano. Você sabe que no meu Instagram sempre tem um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia. É uma maneira da gente interagir. E enquanto o programa acontece, você pode fazer a sua pergunta, deixar a sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje no programa a gente entende sobre síndrome fúngica. Eu recebo aqui para falar com a gente sobre esse assunto a Silvia Messalen, que é nutricionista. Tudo bem, Silvia? Boa tarde. Bem, prazer te receber novamente, viu? Obrigada pelo convite. E eu tô recebendo aqui também para conversar com a gente sobre o tema a doutora Fernanda de Azevedo, que é ginecologista, obstetra e mastologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer te receber novamente também, Prazer viu? todo meu estar aqui novamente. Meninas, falando sobre um assunto interessante, quero saber mais sobre isso. Já vou pedir para a doutora Fê começar explicando para a gente o que é a síndrome fúngica. Então, a síndrome fúngica, ela faz parte da nossa desbiose intestinal. Que a gente às vezes fica escutando, desbiose intestinal. O que é essa desbiose intestinal? O nosso intestino, ele é formado de fungos e bactérias. Então, a gente não é só formado no intestino de bactérias, que a gente fala muito, infecção intestinal, bactéria, mas também tem os fungos. E, às vezes, esses fungos, não só as bactérias, têm esse crescimento exacerbado. Então, a gente tem crescimento de bactérias exacerbadas, de fungos exacerbados, que levam à síndrome fúngica. E aí, como que esses fungos, essas bactérias, normalmente, que a gente já tem, que ajuda a gente a digerir nossos alimentos, né, e a absorver, vai parar no nosso intestino? Porque a gente é bebezinho, tá lá dentro da barriguinha, e aí a gente não tem contato com nada disso, né? Não tem contato com bactéria, a gente não tem contato com fungo. E realmente o nosso intestino é estéril quando a gente tá lá dentro. Que a gente fala, né? É sem nenhum comprometimento de nenhum fungo, nenhuma bactéria. E aí quando a gente nasce, essa que a gente chama de translocação, né? Vai tendo essa contaminação. E aí parte desde o parto, que quando é o parto normal, o contato da flora vaginal, né? Às vezes até das fezes da mãe, e já vai colonizando esse intestino. E aí essa flora nossa intestinal, ela se completa quando a criança faz 3 anos. Então ela leva um tempo para se formar. E por um bom tempo, ela fica lá bonitinha. E aí alguns fatores, que aí a Silvia vai até comentar um pouco sobre isso, fazem com que a gente tenha esse desequilíbrio, né? Ou as bactérias crescem demais, ou os fungos crescem demais, ou até os dois crescem demais. Agora eu fiquei com algumas dúvidas. Vamos lá. Primeiro, entender que quando a gente fala das bactérias, a gente já aprendeu aqui no nosso programa que tem as que são bacanas, que não são tão bacanas, e elas precisam estar em equilíbrio, inclusive. Exatamente. Os fungos também são assim? Também. Os fungos e as bactérias, eles vivem em equilíbrio. Muitas das vezes, um até controla o outro. Então, não se quer eliminar todos os fungos, não é isso, né? Não, imagina, a gente faz parte da nossa flora intestinal, fungos e bactérias, que é o que eu falo. É normal a gente ter isso, entendeu? Perfeito. E um controlando e vivendo como um acordo, que eu falo lá, né? Aqui deixa comigo, ali sou eu, não sei o quê. E vai ajudando a gente a digerir os alimentos, a absorver esses alimentos. O problema é quando a gente tem um crescimento além do que é o normal, de um ou de outro, ou até dos dois. Doutora Sil, o que pode causar esse desequilíbrio? Então, a gente pode pensar em vários fatores importantes. O uso de medicamentos por tempo indeterminado e principalmente pensando em corticoide, antibiótico, anticoncepcional, anti-inflamatório, porque essas medicações elas vão fazer o papel de matar bactérias e talvez também matem as bactérias boas que nós tanto queremos manter lá no intestino. Aí tem a questão imune, que anda junto com a questão do estado nutricional. Porque algumas vitaminas, se elas estiverem baixas, e principalmente ferro, zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina A, elas vão... Tudo, né? Essas são as principais. Elas vão comprometer esse estado imune e com isso o corpo ele não vai ter a defesa suficiente para conseguir combater esse aumento que a doutora Fê falou. Porque se o corpo ele está apto, ele consegue controlar. Mas se falta,
essas duas coisas unidas, esses dois problemas vão gerar muitos outros. E além disso, a gente também avalia a questão de como está a digestibilidade alimentar e como está o funcionamento efetivo do intestino. Por quê? Essas intolerâncias, alimentos que não são bem digeridos, então às vezes faltam enzimas. Aí é aquele caso dos pacientes que chegam no consultório e falam: olha, de manhã eu acordo com a barriga ok, o final do dia está distendida, está inchada, eu fico sem comer durante a tarde porque eu não tenho fome. Então, algum processo na parte digestiva já está comprometido e aí faltam essas enzimas, entre outras coisas, e quando chega no intestino, aquele alimento ele fica ali. E tudo que não for digerido e metabolizado da forma correta vai sobrar. E aí quem vai se alimentar? O fungo. Então, ele é oportunista. Então, se ele tiver esse ambiente mais propício, ele vai se multiplicar e em algum momento a gente vai ter um problema. Quais são os sintomas? O que pode acontecer com quem está com esse desequilíbrio? Os principais sintomas que a gente vai ver, né, são as micoses, sendo aquelas casquinhas que a gente vê no cabelo, sabe? Que a gente fala, ai meu Deus, estou com caspa. E às vezes é um sintoma de um fungo. Micoses na unha, nas dobras, que você vê que é o aparecimento daquela vermelhidão, principalmente no calor, claro, né? Tem outros fatores que levam a isso. Mas você vai conversando com a paciente e você vai vendo que a paciente fala de algumas queixas. Ah, eu tenho micose na unha, eu tenho uma candidíase de repetição. Porque, né, do mesmo jeito que tem no intestino, os fungos, eles também têm na vagina. E aí a gente dá essas né, candidíases de repetição e essas micoses. Outra coisa também, muito estresse. Né, a pessoa fica cansada, fica, sabe, assim, tudo ela não consegue fazer, ela fica mais, como que eu vou falar? Não fadigada, é estressada, né? Fadigada e com menos paciência para as coisas, sabe? Então, tudo isso, às vezes, é sinal de síndrome fúngica. Meninas, a gente está falando aqui, quando a gente fala especificamente do intestino, isso pode acontecer com os homens também? Pode. Somos iguais. Eu falei da candidíase por nós. É a única coisa que vai diferir, o que faz né? diferença. Mas aí agora eu fiquei com uma dúvida, eu queria fazer uma pergunta. Algumas mulheres também têm infecções urinárias de maneira muito recorrente. A gente sabe que pode ter alguma relação com a higiene. A mulher, a gente acaba se expondo mais até mesmo para ir ao banheiro, né? Às vezes precisa ir num lugar público, enfim. Outra coisa também pode que a mulher relação, tem a uretra um pouquinho mais curta do que a do homem. Tá. E isso também favorece a infecção de urina de repetição. E pode ter alguma relação? Pode. Quando existem infecções urinárias que não são causadas só por bactérias, né? São causadas por fungo também. Então, existe essa relação, às vezes, de ter acender esse fungo e fazer a infecção urinária fúngica, né? Você falou da candidíase, que é uma coisa que eu acho que ainda falta, a gente fala muito pouco, falta falar sobre isso. Já ouvi mulheres me contarem que tem e falarem que é insuportável a sensação. Fala um pouquinho o que é para quem nem sabe o que é candidíase. A candidíase, assim, a gente tem o fungo, a cândida, na nossa vagina. Já faz parte da nossa flora vaginal normal. E aí eu falo, 2 a 3 candidíases em um ano, super normal, isso pode acontecer. Por mesmo baixa de imunidade naquele momento, né? Uso de um antibiótico, porque quando você toma antibiótico para matar qualquer bactéria, ela não mata só a bactéria que está ali na garganta, vamos botar ela no ouvido, enfim. Ela mata a bactéria do corpo inteiro. Então, você diminui a bactéria da vagina, o fungo se aproveita e cresce. Então, tem outras coisas, abafamento da região da vagina, está muito quente, então, né, usa uma roupa mais apertada, vai para a praia roupa úmida, que é tudo que o fungo gosta, né? Calor, umidade e sem bactéria. E aí ele cresce. Então, essas 3 vezes, tudo bem. O problema é que quando essa candidíase passa dessas 3 vezes ao ano. Então, eu já peguei paciente que tem candidíase todo mês. Eu também. Todo mês ela tem candidíase. Então, isso é muito incômodo para a paciente. Aí fica a coceira, fica o corrimento, aí tem a relação sexual, tá lá, né? Você coloca a roupa, você tá sentada, você tá assim, você tá agoniada, você tá querendo coçar, faz microfissuras, né? Então, a gente tem que fazer um tratamento e temos que saber por que tá tendo isso. É porque é um desequilíbrio da flora só vaginal, tem uma síndrome fúngica com uma desbiose junto, tá com uso exacerbado de antibiótico, de corticoide, que diminui a imunidade. Então, a gente tem que fazer esse histórico da paciente, né? Claro, faz a cultura de secreção vaginal para confirmar que é isso. E um detalhe que a gente sempre, é o que eu falo para a paciente, que a gente vai falar lá no final do tratamento. Não é um tratamento que é resolvido de um dia para o outro.
Ou, por exemplo, eu vou tratar essa crise sua aqui, que vai levar uma semana. Ou eu vou tratar uma parte intestinal ali que vai levar, sei lá, uma semana, 15 dias, que a gente tira um alimento. É curto, né? Exatamente. Só que para você tratamento tem que restabelecer a sua flora vaginal, a sua flora intestinal, normal, esse equilíbrio, demora muito tempo. Então, significa que você pode até ter uma resposta aos sintomas ali em uma semana, 2 semanas, mas não quer dizer que o tratamento finalize em uma semana. Porque aí vai passar um mês, vai aparecer de novo. Perfeito. Vai aparecer, vai demorar daqui a 2 meses, vai aparecer de novo, porque a gente não está tratando a causa. Agora, doutoras, como eu vou então diagnosticar a síndrome fúngica? É clínico ou também vou fazer algum exame, um exame de urina? Como é que a gente vai perceber? Existe Podem se complementar, tá? Fiquem à vontade. Existe a cultura do intestino para você fazer esse diagnóstico. Mas não é uma coisa tão comum assim da síndrome fúngica, porque é muito difícil você conseguir fazer essa cultura dessa secreção e ver as hifas, que são a característica do fungo, entendeu? Mas tem outros exames também. E também, né, e no consultório, tem uma lista dos sinais e sintomas. Por favor. E às vezes são muitas coincidências de sinais e você sintomas. vai dando check em tudo aquilo que você falou, por exemplo. Então, eu tenho coceira anal, eu tenho coceira vaginal, eu tenho a secreção, não passa, eu tenho infecção de urina. Aí a gente começa a investigar outros sintomas de baixa imunidade, como herpes, como gripes recorrentes. Então, aí já começa a ver que tem uma falha aí no processo. Faz exame de laboratório, vem as deficiências. As vitaminas baixas. Aí, até hoje em dia, a gente consegue diagnosticar, a Fê falou da fadiga, mas a parte cognitiva, a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue produzir, porque ela fala assim, eu acordo, eu tomo meu café da manhã. E como você se sente? Muito cansada, como se a noite de sono não fosse reparadora. E aí você faz a somatória, esse check de todos os sintomas, e aí a gente consegue dar esse diagnóstico que é uma síndrome, que não é apenas um problema pontual. Agora, por que dá, por exemplo, esse cansaço? O que está acontecendo dentro do organismo dessa pessoa que está com a síndrome fúngica? O que acontece? Quando você tem essa síndrome fúngica, né? Você tem... O intestino é a nossa porta de entrada de 90% das nossas doenças, nossas inflamações, de tudo. Então, quando você tem esse crescimento exacerbado, tanto do fungo quanto da bactéria, eu falei que eu tenho um vídeo, eu falei até com a Sil, eu queria até botar aqui para todo mundo ver de uma aula, que é que acontece? Você vai crescendo e aí a barreira intestinal ele vai abrindo. E você vai fazendo uma reação inflamatória para poder combater aquelas bactérias, aqueles fungos que não são para entrar ali, entendeu? Para não estar ali. Então, você começa a fazer uma reação inflamatória no seu corpo inteiro. Porque você estimula ali, só que aquilo vai se desenvolver no corpo inteiro. Então, você imagina você estar em um momento de inflamação o tempo inteiro. Combatendo aquilo o tempo inteiro. E aí você fica cansado. Quando você não está doente, para você não poupar, você não fica cansado, você descansa para depois, é a mesma coisa. E aí me fez lembrar de uma coisa, acho que a Sil já até comentou brevemente, que é a distensão abdominal ou até o inchaço corporal. Então, quero saber se tem alguma relação, aproveitando o que a doutora Fê falou. Tem? Tem. Porque aí aquele alimento ele fica por mais tempo no seu abdômen, ele não é metabolizado, ele não é excretado e ele vai ficando ali. E o fungo vai se alimentando e ele vai fermentando literalmente, porque tem pacientes que às vezes mandam fotos do abdômen, é uma barriga dura que se você palpar, você vai e volta. Então realmente incha essa quantidade, essa fermentação que é feita. E aí tudo isso faz com que a sua energia diminua, porque o corpo está tentando ali combater, você já está com leve ou às vezes nem tão leve mal-estar, então é como se a qualidade de vida fosse piorando, porque, né, no fundo a nossa meta é resgatar a qualidade de vida do paciente, mas com todos os sintomas, porque aí não é só o abdômen distendido, mas aí começa a coceira, aí começa uma pessoa que tem uma rotina longa, um dia longo, que precisa fazer mais atividades, vai treinar, desistir, porque eu não tenho vontade de ir. Então, a sua cabeça fala, não, você tem que ir, mas o seu corpo pede repouso para você poupar essa energia. Sabe, meninas, essa história do desequilíbrio me chama tanta atenção. Eu lembro que teve uma época, há alguns anos, que me apareceram como se fossem algumas pequenas espinhas, assim, só do lado. Daí a gente pensou na acne da mulher adulta e tal. E o meu médico, na época, o dermatologista, falou, isso daí é desequilíbrio da flora intestinal. Eu falei... Tá louco, né? Tá louco. Imagina, tá doido. E daí ele me deu um remédio manipulado na época e tal. E não é que melhorou, gente. Eu falei, que curioso.
E aí fiquei imaginando, você falou das caspas e tal. O corpo inteiro pode responder a essa síndrome, então? Tudo. Porque tá tudo interligado, né? A gente tem uma mania de tratar partes, mas no fim, tudo vai ter a relação com a mesma coisa. Então, às vezes, até questões mais de estresse emocionais, eles vão refletir no seu intestino, vão refletir na sua imunidade. Agora, o que eu como ou o que eu não como pode ser responsável pelo desequilíbrio fúngico, de um modo geral, ou não sozinho? Eu adoro essa pergunta. Pode e pode ser muito responsável. Então, as pessoas não são iguais, né? A gente brinca que não é uma receita de bolo. Então, você já que pode, de repente, consumir uma quantidade de açúcar e para o seu corpo tá ok. E, de repente, essa mesma quantidade para o meu corpo é um gatilho para que o meu intestino cresça essa quantidade de bactérias e fungos, porque eles estão se alimentando disso. Então, em consultório, né, quando o paciente está em crise, ele vai lá com a médica, ela passa a medicação, mas como ela falou, é um tratamento longo. E aí depois vem para eu avaliar e aí para a gente começar a exclusão dos alimentos que vão piorar. E, de repente, para algumas pessoas, com o tempo, essa pessoa vai conseguir reintroduzir os alimentos ou não. Porque falar, toda vez que eu como farinha, piora. Então, eu vou controlar a farinha. E aí, não sei se já é agora, mas eu vou falar quais seriam esses alimentos. Pode já falar, porque então, pelo que eu entendi, a gente não vai ter exatamente esse crescimento de maneira igual na quantidade para todos. Exato. Porém, você deve saber os alimentos que na prática clínica que vocês têm mais demonstram esse desequilíbrio, Isso. né? Quais são eles? Então, são todos os alimentos que contêm os açúcares, todos os tipos, mesmo os com nome invertido que a gente nem imagina, todas as farinhas, o leite, os derivados, todos os alimentos fermentativos, todos os alimentos que eles têm um potencial mais de proliferar esses fungos. Então, amendoim é o top da lista, nozes. Então, qual é a orientação? Quando for comprar oleaginosas, comprar sempre cru. Se você for torrar, torre na sua casa e compra pouco, porque aí fica ali esquecido no armário e ele vai crescendo ali, desenvolvendo fungos. Frutas, evitar comprar frutas muito maduras, porque às vezes elas já estão quase passando. Alimentos que você já descongelou, esquentou. O ideal, nesse caso, se você já tem todo esse histórico, esse quadro, é descartar. Porque aí fica esquenta, guarda. E aí é uma chance de aumentar todo esse crescimento microbiano. Nem todas as frutas entram no protocolo. Todas que são com uma quantidade maior de açúcar, a gente tira. Tira manga, tira banana, a gente deixa essas frutas que têm um potencial low carb, a gente fala pelo menos nessa fase. Alimentos industrializados, porque aí você pega o rótulo, tem lá umas 30 coisas que a gente nem imagina o que são. Então, tomar cuidado com esse tipo de alimento. E aí, qual é a base, né, dessa alimentação? É o mais natural possível, com muita verdura, com muitos legumes, muitas folhas cruas bem higienizadas, as proteínas. Para quê? Para que tenha o menos possível de alimentos que vão ser precursores desse aumento dessas bactérias e fungos intestinais, que são principalmente tudo que for relacionado ao doce, ao açúcar. Já vou perguntar mais sobre preparo e higienização dos alimentos, que eu acho que também deve ter alguma interferência pelo que vocês estão falando aqui. Fiquei com uma dúvida dos tais lactobacilos vivos. Ué, eles podem ou não atrapalhar? Porque há uma propaganda, quando a gente era criança era mais ainda, né? Uma propaganda de que consumir lactobacilos vivos, que eu sempre me pergunto se de fato eles estão vivos quando chegam nas nossas casas. Espero que muito sim, importante, né? A gente espera que sim, né? E eu me lembro, inclusive, que em algum momento eu tomei, não sei se foi nessa situação, que eu tomei um remédio controlado que tinha que ficar na geladeira, porque a ideia era que tivesse lactobacilos vivos. Tem indicação para usar isso? Conta pra gente. Tem, existe, que a gente fala que o intestino, ele tá sempre, o ideal seria ficar em simbiose, né? Que é o equilíbrio entre as bactérias e esses fungos. E aí a gente faz esses pré-bióticos e os probióticos para ajudar a manter essas bactérias saudáveis, que é o que a gente quer, né? Ali no intestino.
E não adianta você tomar prebióticos e probióticos se você não tomar conta da alimentação, como a Sil falou. Então, assim, esses alimentos todos processados, aí agora vem com aquela tarjazinha preta, assim, nos alimentos, na alto teor de açúcar, não sei que não serve pra nada, de gordura, não sei o que, ninguém olha aquilo, né? Mas aqueles são os piores, né? E aí mas eu ia até falar pra vocês, a gente fala que não serve pra nada, mas eu ia comprar, onde eu almoço, que bom, eu ia comprar um chicletinho. Eu ia comprar um chicletinho. Ah, se eu adoro quando eu falo que eu tô fazendo uma coisa certa, né? Um chicletinho. Chicletinho. Aquele que vem 2 na caixinha, sabe? Que agora não é mais a caixinha. Eu olhei, eu falei, vou comprar. A hora que eu li, naquele negócio pequenininho, alto teor de açúcar, eu falei, não, vou me vender por pouco, de maneira alguma. Se fosse ainda um doce que eu tivesse com muita vontade de comer, por causa de um chicletinho, eu vou pôr açúcar. Deixa pra se eu tiver com muita vontade, pôr meia colherzinha de açúcar no meu café, não vou gastar com chicletinho. E parece uma bobagem, né? Mas, ó, vou falar que pra vocês ler lá, alto teor de açúcar, eu já devolvi um monte de coisa. Ai, que bom. Que bom. Faz o que fez pelo menos estava adiantando pra alguma coisa. Pra algumas pessoas, vocês já são muito corretas, gente. Elas fazem crossfit, elas são outro tipo de pessoa. Elas são muito corretas. Pra nós, meros mortais, tu pode ajudar. Mas nem é isso dos vários mortais. É porque as pessoas não têm o conhecimento. Verdade. Eu só sei disso porque a Sil já conversou com a gente sobre isso, Ninguém pega e lê os ingredientes, a tabelinha lá, não sei o quê. Porque as pessoas não têm esse conhecimento. A porção, né? Porque a gente sempre fala, o problema não é necessariamente o alimento. Ah, eu vou comer um chicletinho pontual, vou comer um chocolate. Mas é quanto de cada coisa você vai ingerir por etapa, por vez. Ah, eu compro uma barra de chocolate. Tá, tem uma diferença. Ela durar 2 dias e ela durar 2 semanas. Você vai lá, come 2 quadradinhos, 3. Então, essa questão da falta de conhecimento, que muitas vezes a porção é o problema, né? Não é só o alimento. E vocês estão falando, né? Me fez lembrar do que a Sil já até mostrou pra gente através das redes sociais dela. Doutora Fê, eu tava vendo outro dia, até conversei com ela da última vez que ela veio. Sobre, por exemplo, você pega ali aquele amendoim que a gente compra industrializado, que ele já vem com bastante sal, às vezes ele vem com um negócio que eles dizem que é alho, quando a gente come, não sei nem o que é que tem ali. É super saboroso, não vou fingir que não é. Mas quando eu descobri o que tem de caloria naquilo, meu Deus do céu, eu falei, gente, tô com vontade de comer alguma coisa à tarde, pega um pouco de amendoim com café. Compensa mais você fazer um lanche. Pega um pão, coloca um queijo no meio, come uma comida, come uma coisa saudável, um alimento mesmo, né? Por conta da densidade calórica, porque muita gente confunde o tamanho do alimento, um brownie. Um brownie geralmente tem esse tamanho. E ele tem umas 300 calorias em torno disso. Mas aí a pessoa associa o tamanho, mas não é necessariamente ao tamanho, é a densidade de caloria, gordura, açúcar naquele tamanhozinho. Então, esse é o problema. Doutora Fernanda, além desses sintomas que a gente falou, se não tratado, esse desequilíbrio fúngico e até que também pode ter relação com as bactérias, como vocês explicaram aqui para nós, pode causar alguma doença? O que pode acontecer com a pessoa? Enquanto você explica, eu me preparo para dar um recadinho. Pode falar. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, né, e essa reação inflamatória, como eu falei, por essa permeabilidade maior do intestino, você fica por muito tempo em uma reação inflamatória. E o nosso organismo, para isso, ele começa a fazer e consumir esses fatores anti-inflamatórios. Então, pode levar câncer, pode levar artrite, pode levar doenças do trato intestinal, como colite, doença de Crohn, doenças autoimunes. Então, isso é, assim, muito mais além do que só um aparecimento de fungo que a gente consiga ver. Agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. O nosso programa está de volta. Eu tô rindo porque a doutora Fernanda de Azevedo, que é ginecologista, obstetra e mastologia, e a doutora Silvia Messalem, que é nutricionista, aproveitamos o break para ficar batendo papo. É claro que no break a gente estava falando sobre criação de filhos. A doutora Fernanda e eu, que temos os nossos Davis, estamos incentivando, né? Não estamos falando nenhuma dificuldade que a gente passa com a maternidade, incentivando você, né, Sil? Não, tá bem tranquilo. Você tá se preparando para a maternidade, né, Sil? Deixa eu até aproveitar e falar isso para a mulher que quer se preparar para a maternidade, quer se preparar. A gente sabe que às vezes
né, acontece no susto, mas muitas famílias procuram se planejar. Estar com as bactérias e os fungos em ordem é importante para a gestação? Claro, super importante, porque a gente tem esse princípio de inflamação. Você imagina você engravidar com uma inflamação. Então, a gente tem que estar sempre com a nossa microbiota bonitinha, porque vai ajudar na absorção dos nutrientes, das vitaminas, porque normalmente os pacientes que também têm isso, têm as vitaminas lá embaixo, não absorve, né, adequadamente essas vitaminas, esses nutrientes. E como é que esse bebê vai crescer? Como é que esse bebê vai se formar? A gente não toma um monte de vitamina, não toma ácido fólico, toma tudo para a gestação? Se você não está absorvendo, o que está adiantando você tomar? Pronto, eu ia até perguntar isso, até anotei para perguntar. Se quem está sofrendo com a síndrome fúngica vai ter dificuldade, então, em absorver os nutrientes também, é isso? Sim, porque aí o intestino precisa estar mais saudável para que ele consiga absorver e metabolizar para voltar para você aquilo. E aí a gente usa um termo, né? A gente brinca que é uma torneirinha aberta. Então você pode oferecer o que for de vitaminas, minerais, até alimentação. Se o intestino não estiver saudável, ele estiver mais doente, ele tiver esse vídeo que ela brincou que mostra, né, que tem toda uma borda. Imagina uma borda em escova, várias. Eu brinco no consultório que é assim, o intestino todo fechadinho. E aí quando começa a cair essa imunidade, ele tem vãos, então ele não encaixa. E aí é onde tem toda essa passagem de bactérias para a corrente sanguínea. Então, se não tratar essa base, não adianta ofertar bons nutrientes, porque ele não vai absorver. Aí você falou para nós sobre as vitaminas que são importantes não estarem faltando. Você falou do ferro, vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D. Ela falou de um monte de vitamina. E a minha pergunta é, também não adianta, sem passar por um tratamento, eu ir lá e querer repor a vitamina. É isso, então? Exatamente. Então, assim, a gente tratar a síndrome fúngica, né? Ver qual é a causa da sua síndrome fúngica. A sua síndrome fúngica vem da sua alimentação, vem do seu estresse, porque a gente nem falou sobre isso. O estresse é uma das causas dessa desbiose intestinal, porque aumenta cortisol, faz uma reação inflamatória na parede do intestino e aí começa o princípio de novo e aí aumenta os fungos, aumenta as bactérias e aí você vai se desenvolvendo. Então, o que a gente precisa muitas das vezes ver, fizemos o diagnóstico lá da desbiose da síndrome fúngica, tá bom? Mas qual é a sua causa disso? É a sua alimentação? É um diabetes? É o uso do corticoide? É o uso de algum laxante? Uso de antibióticos, né? Laxantes, tudo isso. Então, primeiro a gente precisa diagnosticar. Vamos lá, o que está acontecendo? O que está levando a isso? E aí a gente vai traçar um tratamento frente a isso. Porque a gente precisa tratar a causa, dar o prebiótico, os probióticos para ajudar a melhorar essa flora e aí para a gente também ter os resultados. Porque não adianta só eu ir lá e falar assim, o seu problema é só o estresse. Mas você é um diabetes descompensado, você se alimenta super mal, vamos lá, vamos no psicólogo, né? Às vezes precisa tomar uma medicação, enfim, vamos tratar essa ansiedade, esse problema psicológico que tem, mas e o resto? E até, Pode só para complementar, complementar, a gente tem muitos bons fitoterápicos que ajudam a combater essa síndrome fúngica. Então, a gente pode trabalhar com óleo de orégano, com o próprio alho, só que nem todo mundo vai ter uma boa tolerância para mastigar o alho. Então, já existe o extrato seco, já existe o alho encapsulado, que ajuda muito, a quercetina, que é da cebola, o própolis, que a gente tanto fala. Posso fazer uma pergunta? Olha, eu aqui tirando uma dúvida, não para ela mesmo. O alho só se for cru pode comer ou o assado também? O assado também, mas o cru, ele tem uma maior concentração do óleo. Então, esse é o ponto. E quando é manipulado, ele vem com esse olhinho, você vai engolir. Em alguns lugares vem em cápsula gastroresistente, que é para não voltar o retrogosto. Aí, quando tiver na parte inferior do intestino, ele abre, dissolve a cápsula. É que se volta o gosto deve ser bem desagradável do alho, então, né? por isso eu tô perguntando, porque às vezes o alho assado você consegue comer, né? Agora o alho cru Deixa eu até aproveitar esse bate-papo de vocês para perguntar. O primeiro profissional que a mulher ou que a pessoa, né, deve procurar, tô falando aqui das mulheres porque a gente tá também com uma ginecologista, né? Se a pessoa te procura e você tem a desconfiança que ela tá com a síndrome fúngica, você encaminha para médica e a médica, sendo a primeira pessoa a ser procurada ou o médico, vai falar, olha, você também precisa equilibrar o que você come, é isso? É um complemento esse tratamento? Exatamente. Um trabalho multi, porque senão não faz sentido. Aí passa lá, pega um remédio, aí melhora daqui 15 dias de novo. Então, o ponto...
Ó, uma coisa que eu percebi interessante do que vocês falaram, eu queria falar sobre isso, que é sobre esse diagnóstico da causa. O porquê que a pessoa está com a síndrome fúngica. Então, a pessoa conversou com vocês, tal, vocês já perceberam que é a síndrome fúngica. Aí agora a médica vai ter que entender qual é a causa. Acredito que a nutricionista também vai ter muito interesse em descobrir isso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Então, a pessoa pode estar impaciente por causa da síndrome fúngica, mas a impaciência dela também pode estar causando a síndrome fúngica. Então, uma anamnese, como é que vai ser isso? É igual a Sil falou, tem uns tiquezinhos pra gente ir fazendo, né? Então, a gente vai primeiro ver como é que é a vida do paciente, é estressante, não é? Apesar que hoje em dia, né? Quase todo mundo tem vida estressante. Mas, enfim, a gente tem que avaliar. Tem períodos de tranquilidade, você consegue se concentrar, você consegue relaxar, você tem disposição para ir para academia, não tem. Então, às vezes, a síndrome fúngica, quando leva essa falta de sensibilidade, aí eu falo que normalmente vem muito com cansaço. Tá. Quando você está mais... Sono, né? O sono, o cansaço. Quando você está estressado, normalmente você fica mais agitado. Entendeu? Então, às vezes, você quer ir para academia para tirar aquele estresse, você não... só a academia não tá te sustentando. Vai chegar uma hora que você vai ter um burnout, né? Que a gente fala. Mas até lá, o seu organismo pode colocar para fora de outras formas. E você falou uma coisa no bloco anterior, doutora, que são as doenças. Então, a pessoa que, de repente, vai até a médica... Eu acredito que tenha gente que vai até o médico manda fazer um monte de exame e a pessoa não faz. Ela não continua. Não deve existir gente assim, Sil? Sim, super. Que vai no médico. Sim, a gente pergunta, fez? Ainda não. Eu tô brincando porque a gente tá devendo exame, isso na doutora Fê. Mas, doutora, a pessoa fez, passaram os sintomas. Aí, dali 10 dias, ela fala, vou parar com esse tratamento, tô ótima. Vai voltar, é isso que a gente está falando, e pode ocasionar doenças. Que foi o que a gente falou, né? Não é um tratamento de 15 dias, não é um tratamento de uma semana. É medicamento também? E aí que a gente vai tratar a causa, por exemplo. Eu tenho uma candidíase de repetição, vamos lá tratar essa candidíase de repetição. Mas tá bom, eu vou tratar a candidíase. E o que está causando ela, que é a síndrome fúngica? E aí que é aquele tratamento bem mais longo do que... Porque o que as pessoas têm que ter na cabeça é que, assim, às vezes muito fácil você perder suas bactérias e seus fungos bons, mas é muito difícil você repor. Então, vamos imaginar que quem tem esse histórico, até pelo que a Sil estava falando dos alimentos, do que se deve evitar, vai fazer coisas diferentes para sempre. Podemos imaginar isso, né? Se você tem esse histórico, vai fazer coisas diferentes para sempre. Acho que um exemplo grande é sobre os alimentos que às vezes a gente esfria, esquenta. Tem gente que faz, isso não acontece nada. Mas se você já tem essa tendência para você, talvez tenha que ser uma mudança para sempre, né? Porque aí precisa de uma ajuda profissional para você saber exatamente o que comer para não faltar vitaminas também. Perfeito. Porque se você exclui, você precisa repor. Então, vou dar um exemplo da minha última paciente que eu atendi. Eu montei uma alimentação nas calorias ideais para ela, porém com as restrições e aí com o que iríamos complementar. Então, tem os suplementos que vão fazer esse complemento e tem os alimentos que ela pode e deve comer nas quantidades ideais, porque senão você passa a falar assim, então eu não posso comer nada. Mas espera aí, você pode, desde que esteja bem adequado. Então, vai comer pão, mas vai comer menos pão, vai comer tudo com todos os integrais, você vai deixar os refinados de lado. E aí, né, a gente fala que é um protocolo, né, que não é bem uma dieta, porque conforme for tendo pontos de melhorias, a gente pode avaliar e reintroduzir. Mas, às vezes, são 12 semanas, 16 semanas. Para depois introduzindo aos poucos de novo, né? É um período longo, porque para ver eu não estou comendo nada e continuo tendo crise. Então será que não é outra coisa? A causa foi diagnosticada errada, né? Então, você de repente não falou direito pro médico, não prestou atenção em outras coisas, Exatamente. né? Será que não é o manejo do estresse? Aí eu pergunto, como está seu trabalho? Mas como está a questão de qualidade de sono? E muitas vezes é uma questão de fundo emocional importante. E aí precisa ser tratado, além de nós, ter um psicólogo, às vezes um psiquiatra, porque senão não vai melhorar. Doutora, mas vamos lá. Doutora Fê primeiro. É um tratamento que vai ser também medicamentoso? Porque eu estou pensando aqui, se eu estou com uma dificuldade de absorver os nutrientes, não adianta só eu mudar a alimentação, ou adianta? Me explica como é que vai ser isso, por favor. Isso que a gente fala tira o paciente da crise. Qual é a sua crise? Então, às vezes é só a distensão abdominal e tudo. Então, a gente vai tratar realmente só com a alimentação. Perfeito. Mas aí tem uma candidíase, vai ter que tratar a candidíase. Isso. Aí, às vezes, às vezes a gente põe uma enzima a mais para ajudar ali, aí põe os prebióticos, os probióticos para ir ajudando. Então,
Então, assim, se for uma candidíase, se for uma micose de unha, se for aquelas aqui, né, que eu vejo muita paciente com seio grande tendo, pacientes obesas, né, que tem aqui, enfim, aí você tem que tratar aquilo. Ah, é um diabetes. O paciente tem um diabetes que não está compensado. A gente precisa compensar esse diabetes, senão não vai adiantar. Entendeu? Então, é tudo uma gama de coisas que a gente tem que avaliar, entendeu? Perfeito. Eu vou me preparar para dar outro recadinho. Sil, eu queria que você contasse para nós. Existem alimentos que você colocaria como excelentes para ajudar nesse momento ou em qualquer momento? Olha, lança a mão desses alimentos, de repente, tiramos as frutas que têm mais açúcar, mas vamos pensar na fruta X, na fruta Y, ou no alimento tal. Sei que vocês adoram os verdes escuros. Também vai ajudar nisso? Conta para nós um pouquinho. Então, a gente pode pensar em trocar aquele pãozinho da manhã por um pão integral e aí tentar não consumir como base da alimentação esse pão integral, consumir uma vez por dia. Colocar as frutas que não tenham muitos carboidratos, então principalmente frutas vermelhas nas opções de lanche. Ter alguma proteína, que pode ser um ovo para acompanhar, que pode ser ali no almoço e jantar, uma carne branca que é de mais fácil digestibilidade. E não tem como, a gente vai precisar desses verdes e desses legumes, verduras, folhas, para agregar também as vitaminas, minerais, os antioxidantes e as fibras que vão ajudar o intestino. Chegou pergunta do nosso público, vamos conferir. Doutora Ana Marcela diz, boa tarde, Jaqueline. Doutoras, crianças podem ter síndrome fúngica? É mais incomum crianças terem síndrome fúngica, porque igual eu falei, com 3 anos, elas vão estar com essa microbiota intestinal delas formada, né? Então, o que acontece não é de um dia para o outro também que a gente perde essa microbiota, né, intestinal. Então, ela fica por um bom tempo com essa microbiota bonitinha. Então, normalmente, a gente vê esses sintomas mais em adultos do que até adolescentes ali, porque é onde eles começam a, né, enfiar o pé na jaca. A gente vai ao longo de uma vida se esforçando, comendo Sim. errado, pondo bastante açúcar para dentro, exatamente. Né? Fazendo aquilo que a gente não deveria fazer para ter uma vida saudável. Quando a gente fala do açúcar refinado, de um modo geral, o que eu percebo é que todos os médicos, todos os especialistas que eu trago aqui, não só os ginecologistas, os nutricionistas e os nutrólogos, quando a gente fala de qualquer doença, a obesidade geralmente é grupo de risco para tudo, para quase qualquer uma das coisas que eu já falei aqui no programa. Então, quando a gente... E aí a gente também tem falado sobre peso, a gente tem falado sobre as pessoas que às vezes estão dentro do IMC, mas estão com aquela gordura visceral. Poxa, estão correndo risco ali, Quantos pacientes eu vou fazer a cirurgia, você olha o biotipo ok, assim, né? Não é uma paciente extremamente magra, mas não é obesa. E aí, quando que a gente fala que é normal, né? É, tipo, normal, né? E aí, quando você olha dentro da barriga, ela tem gordura visceral. É impressionante, assim. Porque a alimentação dela provavelmente não é uma alimentação boa. Mas a gente fala, né, essa gordura visceral me parece ser bem difícil, assim, para essa realidade mudar. Tem que levar a alimentação a sério, tem que fazer atividade física. Isso também tem relação com a síndrome fúngica? Eu ia falar isso, que tem que gastar, né? Para poder conseguir tirar o estoque. Que eu brinco que a gente já tem um estoque, então precisa gastar. Tudo que a gente conseguir fazer para diminuir a inflamação, que era o que a doutora Fê estava falando, vai colaborar positivamente com a síndrome fúngica, porque a pior gordura que a gente pode ter é que a gente transporta. Então, tanto é que a gente avalia aí uma quantidade, né, segura para não te colocar em risco do que dá para ter na sua composição. Só que o excedente... O nome já diz, está sobrando. Então, se está sobrando, provavelmente está no lugar errado. E aí a gente pensa em gordura visceral, uma gordura que está entre os órgãos, que para algumas pessoas em quantidades maiores vai atrapalhar o funcionamento do órgão. E essa gordura que vai chegar no intestino? E essa gordura que vai chegar ali na bexiga, que pode contribuir para aumentar ou para criar uma infecção de urina? Então... não tem para onde fugir, né? Às vezes a gente quer um caminho mais rápido, a gente não quer ter o trabalho da mudança. Mas, para ter essa qualidade de vida que a gente tanto busca, precisa mudar os hábitos. Se tiver acima do peso, vai precisar emagrecer para poder, cada vez, aparecerem menos sintomas. Existem alguns trabalhos falando de desbiose intestinal que eles olharam o intestino de pacientes obesos.
E a maioria dele, agora eu não estou me lembrando a porcentagem, mas assim, coisa de 50% ou até mais desses pacientes obesos, eles tinham desbiose intestinal, causado só por alteração de bactéria ou fungo e bactéria, entendeu? Para você ter uma noção, porque é um intestino inflamado, né? E aí, doutora, a gente vai falar de pré e probiótico manipulado. Qual que é a melhor maneira de ingerir isso? O ideal é porque, assim, existe, até a Sil, ela vai falar até o melhor do que eu sobre isso, mas existem probióticos específicos para cada coisa, né? Existe lá uma tabela de probióticos que esse funciona melhor para isso, esse funciona melhor para aquilo. Então, quando você compra o pronto, você acaba pegando um meio geral, assim, que às vezes não é para a sua necessidade. Quando você manda manipular, você coloca a dose específica para o paciente, você escolhe, né, para aquele sintoma que ele tem, qual que eu vou colocar. E o ponto é que, pela Anvisa, o probiótico, ele é caracterizado por um alimento. Mas qual é um ponto? Ele é termosensível. Então, você até brincou, será que aquele lá que eu compro realmente chega na minha casa? Então, se a gente falasse, vamos isolar um probiótico, uma cepa, que é a bactéria, para eu poder tomar. Só que provavelmente ela já teria morrido em contato com o oxigênio. Então, tem as duas formas de administrar. Em cápsula normal, que é obrigado a ficar na geladeira para ele não morrer, e na cápsula gastroresistente, que vai passar pelo pH gástrico do estômago e vai chegar ao intestino, se tiver tudo bem. Então, aí ele vai abrir dentro do intestino. Mas ainda assim, mesmo sendo um suplemento que pode ser comprado pronto ou manipulado, ele é caracterizado como um alimento, porque a gente não conseguiria administrar. Perfeito. Vamos entender, então, essa mudança de vida para a gente tratar essa síndrome. Vai ter relação com... Então, você procurou seu médico, se você está em crise ali por algum motivo, vai cuidar disso, por exemplo, a candidíase ou qualquer outra situação. Vai também para o nutricionista mudar a sua alimentação, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo. É possível ser totalmente curado ou, voltando ao que a gente falou agora há pouco, vai sempre ter que ter uma atenção ao que está consumindo? Queria que as duas finalizassem para mim. Eu acho que assim, é possível você ter a cura, porque se você identifica a causa e trata a causa, né, a gente consegue melhorar bastante essa desbiose e essa síndrome fúngica, mas é um paciente que a gente tem que ficar mais em alerta, né? As recaídas, você sabe que aquele paciente tem aquela tendência, né, a ter aquela alteração. Então, a gente só tem que ficar um pouco mais de olho e ele também perceber os sintomas, porque ele já sabe, né? Perfeito. O próprio paciente, então eu sei que se eu exagerar no doce no final de semana, talvez lá para terça, quarta-feira eu tenha um problema. Mas eu gosto muito, então eu vou negociar que eu vou comer um pouco, porque tem que querer melhorar. E aí isso vai envolver o seu próprio esforço, porque aí você tá bem, você não tá em crise, mas pode dar aquela coceirinha, pode aparecer um sintoma leve. Eu tenho que encerrar, mas pelo que eu entendi, pra gente deixar em desordem, é assim. Mas pra colocar em ordem demora um tempo, né, meninas? Sim. Obrigada por terem vindo. Um prazer receber vocês aqui. Pra quem quiser entrar em contato, no Instagram da doutora Sil Messalem, é @NutriSilMessalem. E tem também o Facebook, Silvia Messalem. E o da doutora Fernanda, o Instagram, @drafernanda.azevedo. Passando direitinho aí pra vocês. Doutora Fernanda, doutora Sil, muito obrigada por terem vindo. Prazer bater papo com vocês sempre. Prazer. A gente vai preparar em breve um outro bate-papo para vocês sobre síndrome de ovário policístico. Pode ser? Nosso próximo bate-papo com elas, tá? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.